Olá pessoal, muito boa noite, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Wendel Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama Research. Hoje vamos falar um pouco sobre o nosso panorama de fechamento aqui no nosso índice Ibovespa, né? Hoje a gente tem aí terça-feira, dia 22 de novembro, aí praticamente finalizando o ano, né? E mais dor de cabeça para o mercado. A gente vê aí o mercado continua volátil, né? Geralmente após esse período de eleições, o mercado tende a ficar um pouco volátil também. 2018 foi assim também, 2014 também foi bem semelhante, né? Então vamos dar uma passada aí no que aconteceu nos mercados de hoje. Bom, separando aqui o que aconteceu aí, nosso panorama, né, de fechamento que a gente sempre traz aqui para vocês. A gente tem aí o nosso índice Bovespa, por exemplo, fechando a 0,65%. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês aqui, tá, pessoal? Só um momentinho. Perfeito, vamos lá. Temos os principais destaques aí, nosso índice Bovespa fechando a 0,65% aí. O dólar também subindo no dia de hoje, cotado a 5,37, dólar extremamente, muita volatilidade, né? A gente não pode falar extremo porque eu já vi volatilidade maiores, mas assim, tá tendo uma volatilidade muito grande no dólar, tanto no dólar, tanto também no nosso índice Bovespa, né? A gente vê, por exemplo, o dólar encerrando no dia 5,30, outro dia 5,22, daqui a pouco 5,40, né? Então uma volatilidade muito alta no dólar. E vimos aí o dólar fechando no dia de hoje a 5,37, aí subindo cerca de 0,75. O dólar praticamente na contramão aí do índice Bovespa, o índice Bovespa fechando abaixo dos 110 mil pontos. Os DIs, a gente tem um DI de 2025 subindo 1% aí, cotado a 13,66%, né? O mercado precificando o índice, os juros de 2025 aí para 13,66%, né? Lembrando que geralmente quando aumenta as tensões aqui no Brasil, os DIs futuros aí tendem a aumentar, né? Tendem a subir aí, tendem a se valorizar mais quando o mercado fica, principalmente com esses riscos fiscais que a gente está acompanhando no mercado, né? E a gente vê, por exemplo, o DI mais um dia de alta subindo cerca de 1%. Lá fora a gente vê, por exemplo, o Dow Jones caindo cerca de 0,13, o S&P caindo cerca de 0,39, a Nasdaq 1,09, né? Aqui tivemos destaque positivo para Uzi Minas e CSNA, subindo em cerca de 3,92, a CSNA subindo 3,52%. Destaque para a CSNA aí que divulgou os dividendos aí, né? Foram aprovados, na verdade, os dividendos da CSNA. O mercado ficou otimista com essa notícia. A Prio também subiu cerca de 2,84, o Ultrapar subiu 2,5 e a Cash subiu aí praticamente 0,9, né? Uma alta e um pouco mais tímida da Cash 3. Por outro lado, aí a gente tem, na verdade, a Petro não caiu, né? Eu acho que ocorreu algum erro aqui no nosso código, mas a Petro não caiu nessa queda toda, tá, pessoal? Vou até olhar aqui agora nosso monitor de mercado. Se a gente, por exemplo, pegar aqui a variação, né, a gente não tem a Petrobras aí caindo nisso. Aqui do lado positivo está correto, a Petrobras não sei por que veio aquele valor, né, depois eu vou ter que dar uma olhada no código, mas olhando aqui agora visualmente, a gente tem, por exemplo, a maior queda, a Azul caindo 4,87%, a Arezzo também caindo 4,87% aqui, por cento. Temos também a Soma caindo 4,22%, a Gol caindo 4,04%. Então tivemos aí, por exemplo, mais ações do lado negativo do que do lado positivo para hoje, tá? E para a gente saber qual foi a real queda da Petro aí, praticamente foi a 0,81%, tá, pessoal? Então caiu um pouco mais aí no dia de hoje. Está tendo uma extrema volatilidade a Petro, por exemplo, após as eleições. A gente vê o mercado caindo aí, praticamente a Petro saindo de 37, né, para 23 reais. Então aí, apesar da distribuição dos dividendos, é uma desvalorização muito grande que a gente tem da Petrobras, principalmente após essas eleições, né? Então esses foram os destaques aí para hoje, né? Os destaques aí das ações aqui no Brasil, né? Trouxe aqui também algumas notícias que tivemos no dia de hoje, né? O partido aí, o PL, o Partido Liberal, pede ao TSE a anulação dos votos das urnas antigas no segundo turno, né? Essa aqui foi basicamente a notícia que impactou mais aí, na nossa opinião, o mercado no dia de hoje, né? O mercado ainda apreensivo aí, né? O mercado ficou nervoso, por exemplo, ficou bastante incerto aí após essa notícia no dia de hoje. E também tivemos aí a PEC da transição, notícias sobre a PEC aí. Não tivemos maiores novidades, mas essa incerteza no mercado ainda circula por aqui, né? Então a gente vê, por exemplo, um mercado bastante nervoso, um mercado bastante apreensivo
né? Enquanto a gente não tiver, por exemplo, a equipe completa, e principalmente o ministro da Economia aqui no Brasil, aí, acredita que vai ser um mercado de extremamente volatilidade, né? O mercado não está nada fácil para a gente. E com essas notícias aí a gente pode observar um mercado bastante complicado ainda aqui no Brasil, né? Vamos dar uma passada no mundo, como fechou o mundo hoje, né? A gente vê, por exemplo, lá fora, ainda não atualizou completamente, ou atualizou e o meu código ali que estava errado, tem que analisar o que aconteceu, né? Então lá fora tivemos aí um dia positivo para o dia de hoje, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, o Dow Jones subindo cerca de 1% aí, né? A Nasdaq também subiu cerca de 1,38%, então tivemos um dia bem positivo, a S&P subindo 1,36%, né? Lá na região europeia ali também tivemos os principais índices aqui também subindo, a Holanda também subiu, enfim, tivemos bastante humor positivo no dia de hoje, né? A gente pode ver que o Brasil foi praticamente na contramão do mundo, né? E encerramos aí no dia negativos caindo cerca de 0,65%. Bom, antes das eleições podíamos falar que o Brasil estava indo praticamente na contramão do mundo, né? Onde a gente via, por exemplo, um cenário exterior um pouco mais pessimista, principalmente nos Estados Unidos, também na região europeia. Antes das eleições a gente tinha esse cenário, e agora depois das eleições esse cenário continua. Lá fora está dando uma recuperada, está voltando ali as bolsas, por exemplo, os principais índices voltar a subir. E agora o Brasil está na contramão, né? A gente vê o Brasil saindo, por exemplo, de 120 mil pontos para negociando agora abaixo de 110 mil pontos. Então, praticamente a gente está tendo um movimento inverso aí do que está acontecendo, por exemplo, lá fora, lá no exterior, né? Aqui o índice de medo e ganância aí que o Jader sempre traz para a gente, podemos observar aí que os mercados seguem otimistas, né? Já passaram aí do neutro aí agora para o nível otimista praticamente, está no nível 62. E detalhe importante é que esse nível aqui que o Jader sempre traz aqui para a gente, né? Que geralmente quando o mercado está em extremo medo, aí sim a gente pode pensar numa possível compra aí, já pensar em observar aí alguns papéis, né, que faz sentido aí no longo prazo, obviamente, né? E quando o mercado está bastante otimista, aí sim você tem que ficar ligado ao alerta aí, porque dependendo pode ser um bom momento para você sair de determinadas posições, né? A gente costuma falar que quando tem muito medo, às vezes é bom para comprar, e quando tem muita ganância, muito otimismo ali, geralmente quando o mercado chega nesse patamar, aí é bom você rever essas posições aí, dependendo, faz mais sentido você vender algumas dessas posições, né? Porque você já pegou provavelmente a maioria da valorização de determinado ativo, né? Então geralmente quando fica muito nível extremo, tanto no medo, tanto no otimismo ali, é interessante você repensar aí suas posições. Então é um índice extremamente relevante você analisar aí também no mercado aí, que o Jader também traz pra gente, né? E outra notícia, tá, pessoal, para a gente encerrar aqui, uma notícia que saiu, por exemplo, saiu ontem, de ontem para hoje praticamente, foi a notícia que a UBS rebaixou, né, o rate da Petrobras, aí virou agora para a Petrobras para venda, né? É importante que a UBS não virou, por exemplo, da Petro, que estava para compra, para neutro, para depois para venda. Ela praticamente saiu diretamente de uma recomendação de compra para uma recomendação de venda aí, colocando o preço da Petrobras um pouco mais para baixo. Então foi uma notícia que impactou diretamente aí o mercado também hoje, né? A gente vê, por exemplo, a Petrobras apanhando bastante aí, né? Tentando se manter aí acima dos R$ 22, acima dos 23 aí, mas podemos ver a Petro batalhando bastante. Se a gente for observar no intraday, aqui nos 60 minutos, ela ainda segue bastante negativa aí, as médias já viraram para baixo. Se a gente virar aí para o gráfico diário, ela caiu cerca de 0,81, mas formou aí um padrão de reversão bastante interessante em cima de uma média móvel de 200 períodos. Então vamos ver se agora essa Petro vai segurar, né, quando forma esses padrões de candle exatamente nessas regiões de resistência aqui, de suporte no caso, que é a média de 200 períodos, a média simples, né? Pode ser que possa vir a recuar um pouco aí também e subir, quem sabe, e voltar para negociar bem próximo dos R$ 25, né? Mas, como eu disse anteriormente, a Petro caiu bastante, sofreu bastante com essas eleições, né? A gente vê, por exemplo, a Petro caiu cerca de 32% desde as eleições aí que tivemos
aqui no Brasil. Então, vamos ficar ligado, tá, pessoal? Como eu disse para vocês, aí, o mercado ainda segue extremamente incerto aqui no nosso país, né? O risco fiscal, a gente está tendo diversas notícias também, né, que está trazendo essa incerteza, esse medo aí por parte dos investidores. Então, mais uma vez aí, a gente reitera a fala aí de tomar muito cuidado com esse cenário, né? Mas fique de olho que boas empresas aí, caso caírem, vão ficar bastante atrativos para vocês, né? Então esse é o recado que a gente queria trazer aqui para vocês também. E falamos aí um pouco sobre o nosso cenário no dia de hoje, tá bom? Pessoal, eu estou me despeço por aqui, tá? Mais uma vez agradeço a participação para quem assistiu esse vídeo. Não deixe de deixar seu like aí também, compartilhar, se inscrever no nosso canal, que é muito importante para a gente. Então, aproveitando a oportunidade, já me despeço por aqui. Grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.